Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Eu Respondo. Dando continuidade ao nosso estudo, no vídeo passado nós falamos sobre o plano de salvação, a maior decisão da sua vida. O que eu preciso fazer para ser salvo? E após a pessoa fazer a decisão por Jesus Cristo, agora, o que é necessário então ela fazer? Será que ela precisa de uma igreja? É isso que nós vamos falar hoje. Será que eu verdadeiramente preciso de uma igreja? Pois se inscreva no canal, coloque o sininho para te dar o alerta dos novos vídeos e seja bem-vindo ao canal Eu Respondo. Pois bem, o Salmo 122, verso 1, a palavra de Deus fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi, ele demonstra, apesar de que nessa ocasião ainda não havia igreja, e no vídeo passado nós falamos dos três tipos de classes de pessoas que existem: os judeus, os gentios e a igreja. Então hoje especificamente nós vamos falar de igreja, mas também do espaço físico, igreja. Será que eu preciso verdadeiramente congregar? Será que verdadeiramente eu preciso estar inserido numa igreja? Mas eu vou falar mais um salmo. No 133, verso 1 fala: ó quão bom e é agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Aqui nós vemos então o salmista demonstrando a unção e a unidade do povo de Deus, de se viver em comunhão. Aqui nesse sentido, a cabeça de Arão simboliza Cristo, que ele é o cabeça da igreja. A barba de Arão demonstra a autoridade, demonstra e significa os pastores, e o corpo significa a igreja. Será que eu verdadeiramente preciso mesmo de igreja para eu poder congregar? E por que eu devo ir então à igreja? Será que é por entretenimento? Será que é por diversão, um passatempo ou uma obrigação? Muitos vão porque os pais obrigam, muitos filhos são obrigados a ir. Ou será que é uma rotina? Ou tem interesse em ir para a igreja? Por exemplo, jovens que vão para encontrar meninas, e as meninas evangélicas são muito bonitas, os rapazes evangélicos são muito bonitos. Será que é esse o motivo correto para ir para a igreja? Mas toda igreja ela tem um papel, o papel da igreja. Infelizmente alguns têm mudado a essência desse papel. Hoje muitas igrejas estão alimentando bodes, divertindo bodes, ao invés de alimentar ovelhas, porque nós somos ovelhas e devemos comer do bom pasto. Mas há um perigo muito grande das pessoas em ficar em casa. Nós vemos lá em 2 Samuel, no capítulo 11, verso 1 ao 5, quando Davi, ao invés dele ir para a guerra, ele fica em casa. Ao invés dele ir para o combate, ele fica em casa. E ali ele pega com Batseba. Nós vemos essa narrativa lá em Samuel. E muitas pessoas, eles veem através do termômetro espiritual da sua vida é o fato de congregar, é o fato de estar junto com os outros irmãos. Nós vamos falar sobre isso aqui. Na época dos apóstolos era muito difícil se congregar. Hoje é muito fácil, porque nós temos igrejas de todos os tipos, todos os tamanhos, todos os nomes, doutrinas de todos os tipos. Então as pessoas precisam ter filtros para poder escolher a melhor igreja, a igreja bíblica, para poder edificar a sua vida. E aí eu quero, antes de falar por que eu devo ir à igreja, será que eu preciso de uma igreja, eu vou narrar o fato de muitas pessoas não irem à igreja. Por que muitas pessoas não vão à igreja? Primeiro, porque elas pensam que são tão pecadoras que não são dignas de estarem na igreja, não são dignas de serem chamadas cristãs. Essas pessoas, elas não enxergam a igreja como um hospital. Essas pessoas não enxergam o papel da igreja para a edificação das suas vidas. Elas precisam verdadeiramente entender que a igreja é feita de pessoas cheias de limites, pessoas com defeitos que lutam para que esses defeitos sejam sanados. Me lembro de um fato, de quando eu pastoreava uma igreja, uma pessoa que tinha um vício, ela era viciada em fumar e não conseguia se libertar.
Tinha outros fatos, pessoas viciadas em crack, pessoas viciadas em bebidas, pessoas viciadas em adultério, olha só. E através do congregar, essas pessoas foram libertas. E muitos não vão, porque eles olham para os seus defeitos, para os seus pecados e acham que não são dignos de estar congregando. O segundo motivo que muitas pessoas não vão à igreja é porque elas pensam que ler a Bíblia em casa e orar sozinho é suficiente para que a fé delas seja desenvolvida. Engano você tem. Em Romanos capítulo 10, verso 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outras traduções falam que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Então a sua fé só é aumentada quando você ouve a palavra de Deus. Mas aí você pergunta, pastor, eu estou em casa, eu vejo o YouTube, eu assisto pregações como essa ministração que eu estou ouvindo agora. É suficiente? Não, não é suficiente, meu amigo, minha amiga. Vou te provar isso. Em Efésios capítulo 4, no verso 13 ao 15, isso eu vou ler para vocês, aqui em Efésios capítulo 4, do verso 13 ao 15, lá demonstra que as pessoas não podem ser crianças espirituais. Pelo contrário, elas têm que crescer espiritualmente. Então a palavra de Deus fala da seguinte forma: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Muitas pessoas não têm maturidade, muitas pessoas não têm conhecimento bíblico suficiente e são enganadas, porque no meio do YouTube há muitas palavras totalmente antibíblicas, palavras que são direcionadas não por Deus, mas muitas das vezes pela carne e até mesmo pelo diabo, e faz com que essas pessoas possam ser desviadas da essência do verdadeiro evangelho. Então não é suficiente você congregar em casa. E como é então que a igreja pode me ajudar? Eu preciso de uma igreja? Qual o papel de uma igreja? Através do alimento da palavra. Quando você vai para a igreja, você é alimentado na palavra de Deus. Conta-se que um homem uma vez, ele escreveu uma carta para um pastor e falou assim: pastor, eu não vou mais na igreja, porque eu já estou há vários anos na igreja e não lembro nem o que foi ministrado no domingo passado. E o pastor falou assim: engraçado, eu sou casado há muitos anos, eu não me lembro nem o que eu comi de comida ontem que a minha esposa fez, mas todas essas comidas foram necessárias e suficientes para que eu estivesse e me mantivesse vivo. Da mesma forma é a igreja. Às vezes você não se lembra da palavra ministrada na semana passada, mas com certeza elas têm te mantido vivo. Você precisa congregar. A igreja é uma família, ou seja, é o mesmo reino. Na igreja, como nós lemos no Salmo 133:1, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Na igreja nós desenvolvemos a nossa irmandade, a nossa comunhão. É tão bom a gente congregar. Estamos hoje, daqui a alguns anos você vai ver esse vídeo, estamos hoje no meio de uma pandemia do coronavírus, onde muitas pessoas estão impedidas de ir para a igreja por causa de decretos governamentais, e isso é horrível, porque nós sentimos falta de congregar, de dar um abraço, de pegar na mão, dar uma paz do Senhor para aquele irmão, e nós sentimos falta disso. E isso nos fortalece e muito. Então é necessário que nós congreguemos no nome de Jesus. É na igreja que o ministério é desenvolvido. Futuramente eu falarei sobre ministérios. Mas é na igreja que nós verdadeiramente desenvolvemos os nossos ministérios, através do aprendizado para com os homens de Deus que têm a sua experiência, dos cursos que nos são oferecidos, e também da comunhão, através do testemunho desses irmãos. É na igreja que os nossos ministérios são desenvolvidos. O ministério missionário, ministério de louvor, ministério de visitas, evangelismo, da palavra, do ensino, ministrar para crianças, é maravilhoso. É na igreja que nós fazemos isso. É na igreja também que há a presença de Jesus. Aí você fala assim, mas Jesus ele está presente em todos os lugares. Sim, mas ele tem um carinho especial
para com a igreja. A igreja é algo fundado por Jesus, é algo que tem um papel gigantesco, e quando Jesus voltar, ele vai buscar a igreja, ele vai buscar a sua noiva. Então nós precisamos sim na igreja, porque na igreja há comunhão, na igreja há testemunho dos irmãos, na igreja há aconselhamentos, oração, palavra, louvores, na igreja há demonstração de amor, na igreja há exortação, há admoestação, na igreja há dízimos, ofertas, na igreja há uma variedade de coisas para nossa edificação e crescimento que muitas das vezes você não consegue ter ficando em casa. Então, meu irmão, há motivos de sobra para você não faltar nenhum culto sequer. Há motivos de sobra para você estar congregando. Independente de falsos pastores que andam por aí, você deve, com sabedoria, buscar a melhor igreja. A primeira coisa que eu te oriento a fazer, veja o credo da igreja. O que aquela igreja crê? Baseado na palavra de Deus, se for, você está bem fundamentado, você está bem direcionado. Se não for, procure. Deus com certeza vai te direcionar. Eu me lembro quando eu tomei a decisão em Cristo Jesus, futuramente eu falarei sobre isso, como foi minha conversão. Eu falava para Deus, eu preciso de uma igreja, eu preciso congregar, tendo em vista que eu não sou de berço evangélico. Só que eu não tinha forças, mas eu orava a Deus. Um dia bateu na minha porta um pastor, dizendo que estava abrindo uma igreja do lado de casa. E eu falei para ele, com certeza eu vou, porque eu vi nessa experiência Deus sendo carinhoso, Deus me direcionando para estar congregando. E a primeira vez que eu fui, eu achei muito estranho. Os bancos são colocados de uma maneira diferente, eram cadeiras, as pessoas, o linguajar era diferente, a palavra era diferente, a oração era diferente, tudo era diferente. Mas eu tinha plena convicção de que eu precisava estar ali para o meu crescimento. E já se vão 22 anos. E para a glória de Deus, eu nunca deixei de congregar. Então você precisa estar firmado numa igreja séria, de um pastor sério. Você precisa ser pastoreado. Quando você estiver desanimado, quando você estiver em dúvida se vai ou não para a igreja, lembre-se, você precisa da igreja. Porque muitas pessoas deram a sua vida para que hoje você tenha essa liberdade. Lembre-se da igreja apostólica, lembre-se dos mártires, lembre-se do próprio preço pago por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, o derramamento de sangue, para que hoje nós possamos dizer, eu sou igreja do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo, que você possa ter a sabedoria de buscar uma igreja séria, para congregar, para estar firme nos caminhos do Senhor, para estar firme na edificação da sua vida. Compartilhe esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de fazer parte dessa nova visão que Deus tem dado, tudo baseado na Bíblia, para a glória de Deus, mas também para a sua edificação. Eu sou o pastor Lúcio Andres, que Deus te abençoe no nome de Jesus.